Aqui é o Henrique Monteiro do Start na Tech e hoje eu tenho uma aula super especial para vocês sobre lógica de programação e pensamento lógico. Essa aula é uma aula de preparação para a aula de como criar seu jogo que a gente vai fazer ao vivo e online comigo, onde eu vou ensinar todos os passos para criar seu jogo. Se você está nessa primeira turma do grupo, você vai receber esta aula de lógica de programação como preparação para aquela aula e você vai participar dessa aula online ao vivo comigo, dia marcado, certo? Então, se preparem que vai vir bastante conteúdo aí, bastante conteúdo especial e vai ser uma aula super, super especial. Vocês vão aprender tudo o que precisa para criar seu jogo em 7 dias e realizar seu sonho, ganhar dinheiro, iniciar sua carreira como desenvolvedor de jogos. Então, não percam essa aula, tá? Da data marcada, que vocês têm marcado aí, não percam a aula, não percam esse dia, que vai ser muito legal. Então esse é um conteúdo de preparação. Se você tá vendo esse conteúdo em uma outra plataforma, ou no YouTube, ou em forma de anúncio, vai ter um link aqui embaixo, onde vai ser a inscrição para você assistir essa aula de como criar seu jogo em 7 dias. Então se você quer aprender a criar seu jogo em apenas 7 dias, eu tenho uma aula super especial para você, uma aula incrível que vai te ensinar tudo o que você precisa para criar seu jogo em apenas 7 dias. Então é só clicar no link abaixo aí, que vocês vão ser direcionados para lá. Mas não percam esse conteúdo, beleza? Não percam esse conteúdo de lógica de programação e pensamento lógico, que ele vai estruturar todas as regras do seu jogo, beleza? Então vamos lá. Lógica de programação e pensamento lógico, eles são muito importantes para a gente criar as regras do nosso jogo. Então, a base do nosso jogo, a base das regras do nosso jogo é feita através de programação, certo? Então, você entender como funciona a programação, como funciona esse pensamento para criar a programação do seu jogo é muito importante. Então, quando você, por exemplo, aperta uma seta para a direita, o seu personagem ele tem que fazer um movimento de andar para a direita. Isso é a partir de algumas regras que a gente cria, onde ele vai fazer uma animação, ele vai fazer um movimento, ele vai talvez mudar a direção de câmera e etc. Então, tudo isso é um conjunto de regras e essas regras vêm a partir da lógica de programação e o pensamento lógico que a gente precisa ali naquele momento que a gente está criando nosso jogo. Então essa aula vai ajudar muito vocês a pensarem como desenvolver o jogo, a pensarem como desenvolver as regras do seu jogo. Então por isso que ele é um conteúdo super importante, super legal para vocês já irem desenvolvendo a lógica e conseguirem criar o jogo de vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, para começar, eu sou o Henrique Monteiro, o Henrique Start na Tech, sou desenvolvedor há mais de 7 anos, já desenvolvi mais de 20 jogos para diversas plataformas como Android, iOS, PC, web, então tenho muitos jogos lançados, alguns até com vídeos no YouTube e etc. Hoje eu sou programador, game designer, professor, eu estou aqui ajudando vocês, ensinando vocês a como se tornarem desenvolvedor de jogos também. E também já fui indicado às 2 premiações da A-Design, que é o Good Game Design. E então eu já tenho um repertório aí bem longo. Eu não vou me estender muito nisso, porque vocês vão ficar sabendo depois da minha história e do que eu já conquistei. Mas só para vocês terem uma ideia aí do que eu já fiz, de quem que eu sou e por que eu tô falando isso para vocês, beleza? Do que eu posso passar de conhecimento para vocês, beleza? Então, primeiro, por que você precisa aprender lógica de programação e pensamento lógico? Para criar seus jogos, você precisa de uma lógica. Então, para criar cada movimento, cada ação ali do jogo, você precisa ter uma lógica de uma sequência de passos a serem executados. Que nem eu falei no começo, quando você aperta a seta para a direita, ele tem que fazer um movimento para a direita, ele tem que trocar uma animação, ele tem que movimentar uma câmera. Então, tudo isso é um conjunto de regras que vem a partir da lógica quando a gente está desenvolvendo. Então, para os jogos, a gente precisa desse pensamento lógico e da lógica de programação, tanto quanto para as nossas tarefas, para realizar tarefas do nosso dia a dia. E vocês vão ver exemplos que eu trouxe aqui do nosso dia a dia, onde a gente utiliza a lógica de programação e o pensamento lógico. Então, para que serve essa lógica de programação, esse pensamento lógico? Ele é uma sequência de passos lógicos para realizar uma tarefa. Então, é uma sequência como se algo tem que acontecer para que outra coisa ocorra, para que ocorra uma ação.
Vamos supor, dentro do jogo, se eu não apertar a seta para a direita, o meu personagem não vai para a direita. Então, somente quando eu apertar a seta para a direita, meu personagem vai andar para a direita e vai ter a animação de andar para a direita e vai ter todas as outras regras. Então, é uma sequência de passos. Só se uma coisa acontecer, a outra acontece, ou se uma coisa estiver sendo feita, ou outra tem que ser feita também. Então tudo isso ajuda a gente a entender as regras do nosso jogo e estruturar todo esse conjunto de ações, essa lógica. Vai ficar muito mais fácil quando vocês forem ver os exemplos práticos aqui, tá? Agora pode parecer um pouco confuso entender, mas é simplesmente uma sequência. É uma sequência de coisas que tem que acontecer para que aquela tarefa seja desenvolvida, para que o seu personagem ande, para que o seu personagem pule, para que o seu personagem atire, tá? Então, você entender essa sequência de passos lógicos te ajuda a entender todo o processo, toda a tarefa, te ajuda a corrigir e melhorar todo esse processo. Então, muitas vezes a gente tem algum problema ali no meio dessa tarefa e você pensando logicamente, com uma sequência ali, você consegue entender e corrigir cada etapa desse processo, tá? Então, vamos ver aqui uns exemplos, vai ficar um pouco mais fácil. Aqui a gente tem essa imagem que eu trouxe um pouco mais divertidinha, que é um exemplo de como não se fazer uma lógica, né? Como não se fazer um pensamento lógico. Onde o cara está serrando a madeira, onde ele está suspenso, né? Ele está em cima de uma madeira e ele está serrando. Ele deveria descer, por exemplo, dessa madeira para depois serrar ela, senão ele para estar em segurança, né? Mas aqui ele provavelmente vai cair, vai se machucar, etc. É só um exemplo de como não se fazer um processo lógico, como não se fazer uma lógica, um pensamento lógico, né? Então, para que fizesse da maneira certa, ele deveria ter estudado melhor esse processo, ter usado melhor a lógica, tá? E como que a gente define essa sequência de passos? Essa sequência de passos na computação a gente chama de algoritmos, tá? Então, os algoritmos eles são uma linguagem intermediária. É como se fosse uma solução entre o homem e a máquina, entre o homem e um computador. Então, ali a gente define como que a gente quer que tal tarefa seja realizada e é através desse algoritmo, dessa lógica que a gente desenvolve, tá? Então, o algoritmo ele serve como solução de um problema e ele define os passos para o computador executar. Como eu disse, os passos sequenciais, da maneira correta, né? Então, a gente cria algoritmos para, por exemplo, fazer nosso personagem andar, para fazer nosso personagem pular, para fazer nosso personagem atirar. Tudo isso a gente cria algoritmos, tá? E a gente tem também diversos algoritmos no dia a dia e que a gente utiliza aí, como as receitas de bolo. Receita de bolo não fala lá tudo que você precisa e como você precisa fazer. Por exemplo, coloque 2 ovos, misture com farinha de trigo, tanto de farinha de trigo, tanto de fermento para fazer o bolo. Então, a receita de bolo é um perfeito algoritmo para a gente. Então, ela tem uma sequência de passos que precisam ser realizados para que o bolo saia como o bolo do Bob Esponja da esquerda, não como o da direita. Entendeu? Então, quando a gente faz um algoritmo, não segue muito bem o algoritmo, faz o algoritmo errado, ele provavelmente vai sair como o bolo da direita ou ele nem saia um bolo, tá bom? Então, a sequência de passos é muito importante. Esses algoritmos eles são muito importantes para que uma tarefa seja bem executada, né? Seja bem feita. Então, a receita de bolo é um algoritmo, manual de instrução é um algoritmo, rotinas, roteiros, tarefas, tudo isso são algoritmos que a gente tem no dia a dia. São uma sequência de passos que a gente tem que fazer para que tal tarefa aconteça, tal resultado, a gente tenha tal resultado, beleza? Então, só para ilustrar para vocês aqui esse exemplo. Então, eu vou dar agora os exemplos no nosso dia a dia e vou mostrar como desenvolver esse algoritmo. Então, aqui é um exemplo de um ônibus, né? Pegar o ônibus. Ônibus não se pega, se conquista, segundo a nossa imagem aqui. Mas vamos lá, vamos criar um algoritmo. Eu vou criar agora na prática para vocês um algoritmo de como pegar um ônibus, tá? Então, como que seria o algoritmo disso? Vamos lá. Então, aqui eu tô com o meu bloco de notas, tá? Para criar esse algoritmo. E a gente vai escrever aqui, pegar o ônibus.
E agora eu vou criar uma sequência de passos lógicos para pegar esse ônibus. Então, aqui eu vou definir como esse algoritmo e depois eu vou refinando ele, vou melhorando ele. Então, para pegar o ônibus, a gente vai. Primeiro, a gente tem que estar no ponto de ônibus, certo? Depois de estar no ponto de ônibus, é como se a gente estivesse falando com um robô. O que, que ele tem que fazer para pegar um ônibus, tá? Então, eu sempre uso isso como exemplo para facilitar na hora da gente criar um algoritmo. Então, primeiro ele precisa estar no ponto de ônibus. Depois que ele estiver no ponto de ônibus, ele precisa esperar o ônibus chegar. Depois de esperar o ônibus chegar, ele precisa, quando o ônibus chegar, ele deve dar o sinal para o ônibus parar. Vamos colocar bem específico. Quando o ônibus chegar, ele deve dar o sinal para o ônibus parar. Quando o ônibus parar, quando o ônibus parar, ele deve subir no ônibus. Depois dele subir no ônibus, ele deve pagar o motorista. Depois de pagar o motorista, ele deve sentar, né, no banco. Então esse daqui é um exemplo de algoritmo, tá? Então para pegar um ônibus, lógico que esse algoritmo ele vai ficar muito mais refinado. Daqui a pouco eu vou dar algum exemplo de como refinar mais. Mas primeiro ele tem que estar, para pegar o ônibus ele tem que estar no ponto de ônibus. Depois ele tem que esperar o ônibus chegar. Quando o ônibus chegar, ele deve dar o sinal para o ônibus parar. Quando o ônibus parar, deixa eu só colocar aqui, parar. Quando o ônibus parar, ele deve subir no ônibus. Depois de subir no ônibus, ele deve pagar o motorista. E depois de pagar o motorista, ele deve sentar no banco. Então, esse daqui é um algoritmo que a gente usa de exemplo para se pegar um ônibus, beleza? Então, ficou claro aqui para vocês o que é um algoritmo? E agora a gente pode refinar um pouco mais esse algoritmo, tá? Então, a gente poderia colocar muito mais coisas aqui, muito mais elementos. Então, aqui, por exemplo, estar no ponto de ônibus, depois esperar o ônibus chegar. Aí, depois de esperar o ônibus chegar, ele, antes de dar o sinal, eu vou copiar aqui e eu vou fazer embaixo um algoritmo um pouco mais melhorado, né? Então, quando o ônibus chegar, ele deve dar o sinal. Não, quando o ônibus chegar, ele deve verificar se é o ônibus dele. Se é o ônibus que ele precisa. Então, ele vai verificar se é o ônibus que ele quer pegar. Se for o ônibus, ele deve dar o sinal. Ele deve dar o sinal para parar o ônibus. Quando o ônibus parar, ele deve subir no ônibus. Depois de subir no ônibus, ele deve pagar o motorista. Primeiro, antes de subir no ônibus, ele tem que verificar se ele tem dinheiro para pagar. Então a gente poderia aqui colocar. Vamos colocar aqui. Estar no ponto de ônibus. Depois de estar no ponto de ônibus, verificar se tem o dinheiro para o ônibus. Então, se tiver o dinheiro para o ônibus, ele vai esperar o ônibus chegar. Quando o ônibus chegar, verificar se o ônibus que ele quer pegar, se for o ônibus que ele quer dar o sinal do ônibus para parar. Quando o ônibus parar, ele deve subir no ônibus.
depois de subir no ônibus ele deve pagar o motorista, depois de pagar o motorista ele deve sentar no banco. Então esse daqui já é uma maneira de refinar um pouco mais nosso algoritmo, certo? Então deixar um pouco mais específico. Porque se, por exemplo, ele não tem dinheiro, ele tecnicamente ele não pode pegar o ônibus, certo? Então aqui, se ele, por exemplo, verificar se tem o dinheiro do ônibus, se não tiver, ele já pode parar aqui o algoritmo, entendeu? A gente já pode parar a tarefa aqui. Beleza? Então, esse daqui é um exemplo de algoritmo e agora tem mais dois pra gente. Esse aqui é do dia a dia, tá? Há uma coisa muito importante que é, às vezes a gente refina tanto o algoritmo que não é necessário, tá bom? Então, muitas vezes a gente precisa de uma base, como foi aquela que eu fiz. A segunda versão ali é a mais correta. Mas não precisa refinar muito algumas vezes, porque fica muito específico. Fica algo muito chato de se desenvolver e de se interpretar, tá bom? Então, quando a gente estiver fazendo algoritmo, é sempre pensar nas regras mínimas e necessárias que precisam ser feitas para que aconteça a tarefa, tá bom? Como, por exemplo, ter o dinheiro para pegar o ônibus, como, por exemplo, estar parado no ponto de ônibus. Se não tiver isso, pegar o ônibus não acontece, a tarefa não acontece, beleza? Então, o segundo exemplo é fritar um ovo. Então, como que a gente vai fritar o ovo? Vamos lá, vamos criar mais um algoritmo aqui. Então, para fritar o ovo, primeiro a gente precisa pegar a frigideira. Pegar a frigideira. Deixa eu não sei escrever frigideira. Depois pegar o ovo. Pegar o óleo. Depois de pegar tudo isso, a gente vai ligar o fogão. Depois de ligar o fogão, a gente vai colocar a frigideira sobre o fogão. Sobre o fogão. Depois de colocar a frigideira sobre o fogão, a gente vai colocar o óleo na frigideira. Colocar o óleo na frigideira. Depois de colocar o óleo na frigideira, a gente vai quebrar o ovo. Depois de quebrar o ovo, a gente coloca na frigideira. Depois de colocar na frigideira, a gente vai esperar o ovo fritar. Quando estiver frito, retirar o ovo da frigideira. Então, esse daqui é os passos mínimos e necessários para se fritar um ovo, tá? Então, pegar uma frigideira, pegar o ovo, pegar o óleo, ligar o fogão, colocar a frigideira sobre o fogão, colocar o óleo na frigideira, quebrar o ovo, colocar o ovo, não, quebrar o ovo, colocar o ovo na frigideira, esperar o ovo fritar. Quando estiver frito, retirar o ovo da frigideira, beleza? Então esses aqui são os passos mínimos que a gente tem para se desenvolver essa tarefa, para fritar um ovo. Agora vou dar um exemplo de como a gente refina isso de uma maneira meio, vamos dizer, não necessária, entendeu? Um pouco burra, até diria, mas não é necessário. Então, como que a gente refinaria isso aqui, deixando muito específico, só que de uma maneira ruim, tá? Porque o código vai ficar muito grande, o algoritmo vai ficar muito grande. Vamos lá, eu vou colocar aqui. Antes de pegar a frigideira, você tem que ver se você tem uma frigideira. Verificar se tem frigideira.
Depois de verificar se tem a frigideira, pegar a frigideira. Depois verificar se tem ovo. E depois pegar o ovo. Verificar se há óleo. Depois pegar o óleo. Depois verificar se você tem um fogão. Depois verificar se você tem gás no fogão. Depois ligar o fogão e assim por diante. Então aqui é um exemplo de como faria um algoritmo meio que burro. Porque muitas vezes isso aqui tudo não é necessário. Se você não tem esse item, você já para a tarefa por ali. Então é auto-interpretativo. Se você vai pegar uma frigideira e você não tem frigideira, você não tem como pegar ela. Então você não precisaria verificar se tem. Então essa daqui é uma maneira, entre aspas, burra de refinar um algoritmo, beleza? Então é isso de algoritmos do nosso dia a dia, só para dar um exemplo para vocês. Então eu fiz aqui dois de pegar o ônibus e fritar um ovo. E agora eu vou deixar mais um para vocês, que é esse daqui de descascar a batata, tá? Então eu quero que vocês façam esse algoritmo e me mandem, tá? Me mandem, eu não sei se vai ser aqui nos comentários deste vídeo, ou vocês podem me mandar por e-mail, porque vocês têm meu e-mail. Então façam esse algoritmo de descascar uma batata, tá bom? Descasquem a batata através de um algoritmo, lembrando que é como se vocês estivessem falando com um robô, tá? Então façam esse algoritmo. E vamos dar continuidade aqui. Agora a gente vai falar de algoritmos em jogos, os exemplos nos jogos, e eu vou fazer alguns algoritmos para vocês também, tá? Em jogos. Então, o primeiro algoritmo vai ser o movimento de pulo, tá? Então, como que a gente faria o movimento de pulo daquela forma como a gente fez o algoritmo do dia a dia, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só fechar aqui, vamos abrir aqui de novo. Vou abrir um novo. Então, é esse aqui. Então, o movimento de pulo. Como que a gente faria esse algoritmo? Vamos lá. Então, para fazer o pulo, a gente tem que fazer primeiro verificar se ele apertou uma tecla, certo? Então, se o jogador apertou a tecla espaço, vamos usar o espaço, tá? Se o jogador apertou a tecla espaço, vou colocar uma vírgula aqui. Então, vamos colocar aqui embaixo. Se o jogador apertou a tecla espaço, executar o movimento de pulo. Então ele vai ter que, o personagem vai ter que sair no chão, vai fazer o movimento em Y para cima, tá? Vai adicionar uma força, que aí vai depender da mecânica que a gente está utilizando, mas aqui eu vou colocar como movimento de pulo porque é geral, tá? Executar a animação de pulo. Beleza? Então, esse daqui seria executar efeito sonoro de pulo. Então, esse aqui seria um exemplo de como a gente pode fazer o movimento de pulo, tá? Então, se o jogador apertou a tecla espaço, ele tem que executar o movimento de pulo, que aqui poderia ser, por exemplo, vou colocar aqui entre parênteses como que a gente trabalharia, por exemplo, adicionar uma força em Y, que Y é o eixo vertical, tá? Então ele vai adicionar uma força que vai empurrar ele para cima, entendeu? Então ele vai fazer tipo um pulo, que é empurrando ele, adicionando uma força e empurrando ele para cima. Então executar o movimento. Se o jogador apertou a tecla espaço, adicionando uma força em Y, que vai fazer ele pular e ir para cima, executar a animação de pulo, então ele vai mudar a animação que ele tá, e executar o efeito sonoro de pulo, tá? Então essas aqui são as ações para se fazer um movimento de pulo. Então esse daqui é um primeiro exemplo. Segundo exemplo é o movimento de andar, tá? Que eu coloquei o Sonic para o movimento de andar. Então como seria o movimento de andar dentro de um algoritmo?
Tudo isso aqui vai ficar mais claro na aula de vocês, tá? De como criar o jogo, mas eu tô dando uma base aqui só pra vocês. Pra quando vocês forem criar o jogo de vocês, isso aqui tá muito mais fácil de ser entendido, tá bom? E vocês consigam criar os próprios algoritmos de vocês, não precisa ficar seguindo necessariamente o que os outros estão passando, tá bom? Então, vamos executar o movimento de andar. Então, vamos verificar se ele pressionou. Primeiro, para fazer o movimento de andar, verificar se o jogador apertou a tecla para a direita, por exemplo. Se ele apertou a tecla para a direita, ele vai ter que adicionar uma força ou mudar a velocidade no eixo X para positivo, tá? Então, vamos fazer assim, executar movimento de andar para a direita. E a gente vai usar aqui como exemplo, a gente vai colocar aqui dentro, que seria dentro da programação realmente, a gente vai colocar, vamos colocar X, posição do personagem no eixo X, que é o eixo horizontal, tá? O eixo deitado aqui. Então, a posição do personagem no eixo X mais 50, por exemplo. Então, ele vai pegar a posição do personagem, por exemplo, ele está aqui, e vai adicionar 50. Então, ele vai para cá. Não sei se para vocês é ao contrário, mas seria a minha direita aqui. Então, ele vai pegar a posição do eixo X, ali que tá, e ele vai adicionar mais 50, então ele vai pra cá. Então ele vai fazendo isso pra fazer o movimento do personagem, tá bom? Então, pra vocês entenderem nesse momento, é só isso aqui, ó. Executar o movimento de andar para a direita. Isso aqui que ele precisa fazer. E depois ele vai ter que executar a animação andando para a direita. Beleza? Então, esse daqui é o algoritmo para fazer o movimento de andar. E agora a gente precisa colocar ele para a esquerda também. Se ele apertou a tecla para a esquerda, que é a seta, né, para a esquerda. Opa. Executar o movimento de andar para a esquerda, que é colocar a posição do personagem no eixo X menos 50. Que aí ele vai andar para lá. Então ele vai estar aqui, menos 50, ele vai para cá. Beleza? E executar a animação de andar para a esquerda. Então tudo isso já vai fazer o personagem se movimentar. Então aqui com simples alguns minutinhos a gente já conseguiu fazer o algoritmo para ele andar para a direita, para a esquerda e fazer o movimento de pulo. Então isso daqui já é a base da programação. Agora a gente só precisaria passar isso para dentro de um programa de desenvolvimento, tá bom? Então essa daqui é a base. Eu acho que eu vou criar aqui rapidinho para vocês, só mostrando esses algoritmos na prática e vocês vão ver rapidinho. Vamos lá, vou abrir uma ferramenta aqui chamada Construction. E a gente vai fazer rapidinho isso daí. Depois eu vou ensinar isso aqui de uma forma melhor, mas só para vocês terem uma ideia, tá bom? Então, vou criar aqui, novo, deixa assim mesmo. Então aqui eu vou criar um personagem, tá? A bolinha. Opa. Vou criar uma bolinha aqui e ela vai ter um olho pra cá. Tá bom? Então essa daqui vai ser nosso personagem, deixa eu cortar ele. Tá, esse aqui vai ser nosso personagem, tá? Só pra dar um exemplo. E aqui eu vou colocar duas animações nele. Essa daqui é a direita e a outra é a esquerda, tá?
E a gente vai colocar aqui esquerda. E essa animação eu vou inverter aqui, tá? Então vamos lá. Aqui a gente vai fazer o nosso algoritmo agora. A gente vai vir aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar... Aqui a gente precisa do teclado. Para ele saber o que a gente está clicando, apertando. Cadê o teclado? Aqui. Então a gente vai colocar aqui. Quando o jogador... ao pressionar a tecla... Ao pressionar a tecla para a direita, seta para a direita, tá? Então, quando ele apertar a tecla para a direita, o personagem vai ter que mudar, definir a posição dele em X, certo? Então, foi o que a gente tinha falado lá. Definir a posição no algoritmo aqui, ó, só para vocês verem. Verificar se o jogador apertou a tecla para a direita, executar o movimento para andar para a direita. Então vai fazer a posição do personagem no eixo X mais 50. Vamos colocar aqui posição do personagem no eixo X. Então a gente vai colocar o personagem aqui, ponto X, posição em X, mais 50. Então isso aqui vai fazer ele andar para a direita. Mas não só isso, a gente quer que mude a animação dele para a direita. E a gente vai fazer a mesma coisa com ele para a esquerda. Então a gente vai colocar aqui, se a tecla estiver pressionada, quando a seta para a esquerda estiver pressionada, a gente vai mudar aqui a posição dele em X. Então a gente vai colocar posição em X, menos 50. Isso aqui já vai fazer ele andar. E a gente vai fazer agora, colocar aqui mudar a animação, que vai ser esquerda agora. Se estiver tudo correto, agora quando a gente der play, ele vai executar isso, ó. Ele está fazendo o movimento de andar para a esquerda e andar para a direita, tá bom? Então isso aqui dá para ser melhorado ainda, dá para ser bem melhorado, mas só para vocês terem uma ideia de como funciona. Então aqui se eu aperto a tecla para a direita, ele está indo para a direita, se eu aperto a tecla para a esquerda, ele está indo para a esquerda, tá bom? Então só para vocês terem uma ideia de como funciona o algoritmo. Então pressionei a tecla, ele definiu a posição de X, a posição X do nosso personagem, mais 50, e mudou a animação para a direita. Se eu fizer apertar a tecla para a esquerda, definir a posição de X menos 50 e mudar a animação para a esquerda. Então é basicamente isso, tá, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar para vocês um pouco na prática também. E vou deixar mais uma tarefa para vocês, que é um algoritmo para fazer um tiro e dano, tá? Então quando o personagem apertar uma tecla, o personagem tem que fazer um tiro, tá? Fazer um tiro, fazer animação. Então eu quero que vocês façam esse algoritmo e mandem junto também. Se vocês quiserem fazer o algoritmo que eu fiz já, o de movimento e o de pulo, para vocês treinarem, é muito legal também. Se quiserem fazer novos algoritmos do jogo que você está pensando, pode fazer também e me manda, que eu quero dar uma olhada nisso que vocês estão fazendo, tá? Então é isso por hoje, tá? Eu só queria dar essa introdução aí para vocês começarem a pensar já no jogo de vocês, como fazer esse jogo de vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela é uma base muito necessária para se criar o jogo. Vocês viram ali que foi basicamente aqueles algoritmos que a gente usou para criar o nosso jogo. Não é só isso para criar o jogo, tá? Mas é uma base que a gente tem para criar as regras desse jogo, para fazer a programação. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí comigo o que vocês acharam da aula, o que vocês acharam da didática, o que vocês gostaram e o que não gostaram nessa aula, como foi para vocês, se ficou muito complexo, se ficou bem simples, ficou bem claro. Eu quero ouvir de vocês. Mandem mensagem para mim também e espero que vocês estejam muito empolgados com a aula de como criar o jogo em 7 dias. Vocês vão aprender tudo que é necessário para desenvolver um jogo em apenas 7 dias e isso é muito legal. Beleza? Então, até mais. Aqui é o Henrique Start na Tech. Vamos dar um start nesse jogo aí. Até mais. Tchau, tchau.